Olá, bom dia, paz do Senhor, juniores. Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical, né? A aula de hoje, desse domingo, que se inicia, é mais um trimestre. Esse trimestre vocês não têm lição, né? A gente vai fazer a lição do terceiro trimestre de 2018. A lição desse trimestre é sobre homens de fé e coragem. A primeira lição, nós vamos falar do Noé. Noé, um pregador ousado. A lição nossa vai ser essa desse domingo, tá bom, crianças? Espero que gostem da aula, prestem bastante atenção para ver o que o Papai do Céu tem para falar com nós hoje. Para darmos continuidade, então, nós vamos para o nosso memorizando. O memorizando de hoje encontra-se lá em Romanos 6, 23, que diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a gente lê essa passagem lá em Romanos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, ó, ele quer dizer para nós o que é com esse versículo? Que a gente não tem como servir a dois senhores, né? Se a gente serve a Deus, não tem como a gente servir ao pecado. E quando a gente comete o pecado, né, o salário dele, a recompensa do pecado é a morte. Mas quando a gente serve a Deus, a nossa recompensa é o quê? A vida eterna, né? Então que a gente possa refletir nesse versículo, né? Que a gente possa refletir, porque assim, ó, a salvação é a coisa mais importante. Às vezes o pecado bate na nossa porta todos os dias. Às vezes é difícil renunciar ao pecado. Mas quando a gente escolhe servir a Deus, o mais importante é a nossa salvação, né? E é de graça, porque Deus já mandou o seu Filho para nos salvar. Ele já morreu por nós, para salvar, para livrar os nossos pecados, né? Mais uma vez, memorizando para ficar bem guardadinho. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para dar continuidade, né, vamos ler a palavra de Deus. O versículo de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5, né, que diz assim, ó: quando o Senhor viu que as pessoas eram más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque eu os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia, né? Perante o Senhor, né, Noé era um homem justo e bom. Eu fiz usar isso para vocês, para ver a história. Então, assim, o Noé, ele recebeu uma grande missão. Se vocês sabem qual era a missão de Noé, a nossa lição diz que o Noé era um homem ousado, né? Ele era um pregador ousado, porque ele pregava a palavra de Deus. Ele não se importava. Todo mundo, muitas vezes, riam dele. Riam por quê? Porque, assim, ó, hoje em dia, se fosse nos dias de hoje, se viesse alguém pregando, dizendo, vai ter o dilúvio, muitas das pessoas não iam acreditar. E ainda é assim nos dias de hoje. Mas vamos ver a história e vamos comparar a história com os nossos dias. Noé era um homem justo e reto. Isso, porém, não quer dizer que ele não errasse, mas que era um homem que prezava pela retidão, integridade e agradar a Deus com seus atos. Noé viveu num tempo que os homens eram muito maus, igual a gente colocou ali na Bíblia, que a Bíblia diz, né, que nesse tempo os homens eram maus, porque o Noé é da descendência de Abraão, né? Só que assim, ó, o povo foi se esquecendo dos benefícios que Deus fez por eles e acabando fazendo coisas erradas. E nessa época que Noé vivia, estava tudo errado já. Os homens bebiam, os homens brigavam, os homens roubavam, os homens matavam, né? Muito parecido com os dias de hoje. Deus
ficou tão desgostoso, sabe que é desgostoso? Quando você não gosta mais daquilo, sabe? E que se aborreceu muito por causa de Noé, preparou um plano especial de salvação e castigaria os demais. A Bíblia diz: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Né? Assim, ó, Deus, ele falou com Noé e contou o plano de salvação. Vocês sabem qual é o plano de salvação que Deus contou para Noé? E para fazer esse plano, para construir, Deus falou assim para ele, que ele deveria construir uma arca de mais ou menos 150 metros de comprimento e 25 metros de largura por 15 metros de altura. Vocês já imaginaram que grande que seja essa arca? Imagina, 15 metros de altura é quase o tamanho de um prédio. Um prédio de 4 andares, mais ou menos. Né? E ela seria dividida em 3 compartimentos. Noé com a sua família, então começou a construir, deu início, né, da construção. Mas assim, ó, todo mundo que olhava ele construindo ali, ó, ele, a família, os filhos, né, começaram a zombar de Noé, né. E mesmo assim, o Noé se preocupou em falar da salvação. Ele falava o juízo de Deus e a sua salvação através da arca. Mas eles ignoravam e continuavam com suas práticas pecaminosas. Ainda hoje é assim, as pessoas vivem em práticas contrárias à palavra de Deus. E muitos ainda que ouvem o ensino bíblico as ignoram. Mas o amor de Deus é tão grande, né? Deu a oportunidade para aquela gente. Mas mesmo assim, eles rejeitaram, eles não escutaram. Infelizmente, nessa época ali, só quem foi na arca foi o Noé, né, os seus filhos e as suas noras. Porque as pessoas não acreditaram no que o Noé estava falando. Então, finalmente, Noé conclui a construção da arca e abasteceu de todo tipo de alimento. Então, Deus encaminha para lá os animais que deviam se salvar. Vocês lembram que os animais iam de pares, né? O macho, a fêmea. A gente, quando a gente lê a história, a gente fica imaginando, né? Assim, a gente acha que foi só um casal de cada, mas foi mais, tá? Crianças. Às vezes a Bíblia ali não exemplifica muito quantos animais, mas eram bastante. Imagina uma arca que é mais ou menos o tamanho de um prédio, né? Olha que coisa grandiosa, olha que plano maravilhoso que Deus teve com Noé e com a sua família. Então o trabalho não acabou, né? Cessou, a arca estava pronta, já tinham pego os alimentos, os animais já estavam dentro, né? E acabou o trabalho de evangelização, acabou o tempo de Noé evangelizar. Então, assim, ó, o tempo que ele tinha para falar da palavra de Deus, ele já tinha feito a parte dele, né? Deus falou para Noé, então, assim, ó, entra na arca, né? Você e a sua família, né? E fecha a porta, né? Mas assim, quando isso aconteceu, ele ficou triste porque assim, a chuva não veio logo em seguida. Imagina, todo mundo zombando dele, né? Ele entrou na arca da sua família e a chuva não veio de imediato. A arca estava cheia e o povo lá na zombaria tirando sarro de Noé, né? Mas não demorou muito e a chuva veio. Começou a sumir os vales, as casas, as montanhas, os animais e o povo caiu em si. Aí começou a ficar desesperados, né? Ia tomar socorro, não é socorro, tentava entrar na arca, mas não conseguiram, né? Mas assim, ó, Deus já tinha dado várias oportunidades para eles, porque às vezes as pessoas, quando tá tudo bem, não lhe falta nada, esquece de buscar a Deus, né? Mas assim, quando tá no desespero, aí lembra, e isso é muito triste, porque a gente tem que buscar a Deus em todo o tempo. Todo o tempo é tempo de buscar a Deus. Deus concede livramento aos fiéis. Noé e sua família, eles eram fiéis a Deus. Então, Deus salvou eles, né? A palavra de Deus em Gênesis 9, 1-19 diz assim, ó. Fazem bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Em Salmos também 125, 4. Depois de tudo isso, quando a terra ficou seca, a terra ficou enxuta, né? Deus permitiu que Noé e sua família saíssem da arca. Imediatamente, ele construiu um altar de sacrifício ao Senhor, um animal limpo e perfeito. Noé, ele não se esqueceu de agradecer a Deus. Sempre, crianças, sempre a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus nos cuida todos os dias.
Deus nos dá livramento todos os dias, né? Para nós, para nossa família, para nossa casa, para nossa igreja. E Deus se alegrou muito com a oferta do Noé, né? Ele ficou satisfeito com a oferta oferecida e fez uma promessa. Vocês sabem que promessa é essa? É a promessa que ele não vai mais acabar com o mundo com água. E como sinal desta promessa, ele deixou para nós o arco-íris, que é tão lindo, né? Quando às vezes chove, é raro acontecer, é poucas vezes que a gente vê. Mas quando chove, muitas vezes aparece aquele arco-íris bem bonito. E cada vez que a gente olha, eu olho para o arco-íris, eu lembro da promessa que Deus fez. Porque é muito linda essa promessa e olha como Deus é maravilhoso. Ele deixa sinais para a gente se lembrar, né, da promessa dele. Então, a partir dali, começou uma nova geração. E Noé e sua família viviam dos frutos e dos recursos da terra. Ainda hoje, Deus adverte o homem sobre o castigo eterno, por causa do pecado e da desobediência contra ele. Mas o homem continua indiferente, mesmo centenas de anos depois. Mas o Senhor julgará o mundo, o castigo virá. Vamos nos proteger em Cristo, nosso Senhor Salvador. Ainda hoje, Deus manda sinais. Estamos vivendo tempos difíceis. Todos os sinais estão na Bíblia. Essas pandemias, os ciclones, as pestes, o gafanhoto. É tudo sinais da vinda de Jesus. Deus continua falando. Deus continua alertando o seu povo para que se convertam, para que possam se salvar. Amém? Agradeço a oportunidade. Beijo, até a próxima.